Então você precisa, por exemplo, você tá com a garrucha 44. Hora do mineirês com Mandru Vachá. Você deu um tiro às vezes com a garrucha 44 pra modo de afugentar às vezes um queixada, né? Tá tendo muito queixada pra região afora e o queixada vocês sabem muito bem. Outro dia eu vi um caboclo que foi cercado por uma manada de queixada e passou a pia demais da conta. Ih, mas só vocês vendo. Se tivesse uma porteira para modo ele subir, ele tinha sofrido imenso. Mas não tinha tal da porteira. Ele subiu pro riba da cabeça de um estaca. Ele subiu para riba da cabeça da estaca, meus filhos, e aquilo, os queixada pro baixo, e ele tava com a 44zinha na cinta, e acaba que a hora que ele viu que não tinha recurso mesmo, ele pensou, eu vou dar um tiro nesse queixada. Ele deu um tiro no queixada, o bornado tava no pescoço dele, que tava com o bornalo, que tava caçando, era queixada mesmo. Por causa que os queixadas estavam comendo a roça dele tudo. Aí, meus filhos, ele deu o tiro. E vocês acreditam que a bala, o estojo da bala ficou agarrado dentro do cano da 44 dele. E ele ali pro riba ali, aquele negócio, ele tinha a unha muito pontuda, uma unha boa. E foi tentando tirar, destapar o buraco da bala lá com a unha, né? Foi passando a unha, cavucando ali pra modo de arrancar o estojo ali. Mas nada de arrancar, e ele lembrou do canivetinho. Olha só pra vocês verem onde a história foi parar. No canivetinho. Se ele não tivesse contado o canivetinho ali no bolso, ele tinha ficado na mão do queixado. Aí ele sameou mais uns 3 burraios por lado dos queixados. Os queixadas foi arredando. Aí daí a pouco ele desceu, montou pro riba da mula dele e saiu feio. Mas saiu vazado. Então, meus filhos, eu tô contando pra vocês o valor que tem um canivetinho. Se vocês soubessem o valor que tem, então vocês às vezes... Estrojei! Teve um caboclo que contou pro eu, falou assim, Mandru Vachá, eu tava com minha condução e quando eu tô mesmo na estrada, eu aperto o pé embaixo no bom mesmo, no acelerador, e aquele negócio espicha o pescoço para adiante e vai, ele no Fusca, né? Fusca dele. Fuscãozinho 79, e aquele até brilhando. Aí, meus filhos, quando ele entra nesse Fuscão mesmo, ele afunda o pé no subaco dele, e aquele troço sai, mas sai acelerado para as estradas da fora. E ele sai satisfeito. E dizer que tá indo pro meio do mato afora, e quanto mais a estrada abria para ele, ele chorava o pé embaixo, e aquele negócio andando, mas ventando igual mesmo um vendaval, né? E ele acelerado e chorando o pé no estamo do carro, e o Fuscão indo, rompendo. Os pneuzinhos dele não tinha nem um cabelinho, cariquinha de tudo, de tudo. Na roça é assim, meus filhos, anda até o arame acabar. Tem que acabar é o arame, não é o cabelinho dele, não. Do pneuzinho da borracha, não. É o arame. Enquanto tiver arame, vai socando ele o pé mesmo e aquilo vai viajando, né? Então, meus filhos, e ele não via nada que estava de um lado, nem nada que estava do outro lado, só acelerando. Dizer que com pouco pareceu uma curva na frente dele. E ele nem estava esperando que a curva ia estar tão pro de perto,
E ele chorou nele o pé, aquele negócio, quando ele viu que a curva estava muito chegando depressa, de galope, para riba, dizer que resolveu pisar no freio. Do jeito que ele pisava no acelerador, dizer que pisou no freio do carro. E afundou o pé, menina, aquele negócio, ele andou de lado cantando igual um peão. Aquilo dizer que nada parava, quando é pouco ele estava lá dentro da represa d'água, uma represa funda demais da conta. E o Fusca, meus filhos, vocês acreditam que caiu com as rodinhas para riba? Para riba. E ia de pescoço lá embaixo, lá que trouxe. Só que ele andava com cinto de segurança, né? Aquele que você amarra no meio do peito e trave ele embaixo. Dizer que nunca andou sem cinto de segurança. Mas só que a hora que caiu lá embaixo, e que troço começou mesmo a cobrir de água mesmo, e pensou assim, agora eu tô enrolado, que eu tô amarrado nesse cinto aqui dentro aqui. E a água lá vai tomando esse carro tudo, daí a pouco ele ficou só com o nariz. Ele tinha um narizinho grande, narizinho daqui pontudo, ficou só a ponta do nariz pra fora e ia bufando, feito um jumento, lá dentro do Fusca, mas aí ele lembrou, e antes de morrer de tudo, por causa de que ele já estava quase mesmo partindo de tudo, ele lembrou de que lembrou? De que nós estamos falando? Canivetinho, meus filhos, canivetinho. Arrancou o canivetinho do bolso, cortou o talo do cinto que estava travado, amarrado embaixo, e aí daí a pouco não só tava o nariz, o dedo do lado de fora, não. E pôs o pescoço para fora e saiu pela janela do Fuscão. Perdeu o Fuscão? Perdeu. Marrotou tudo o Fuscão. Mas a vida que é bom mesmo, ele não perdeu, não. Mas o canivetinho tava onde? Tava onde? No bolso. Eu não desprezo um canivetinho, não. Então, vocês que não têm o costume de andar com um canivetinho bom no bolso, se eu fosse vocês andavam. Estrangeiro, eu vi o noticiário, aí eu não sei falar pra vocês se é verdade igual essa do Fusca, eu não sei não. Mas eu vi o noticiário falando que o carro bateu com outro carro, olha só. Condução com condução. E acaba que diz que os carros pegou fogo e quem estava lá dentro estava travado no cinto, não conseguiu sair por causa de que já tinha tomado a pancada e já estava abalado, né? Machucado, às vezes quebra uma perna, quebra um braço, às vezes um zeia, né? E aí o cinto trava na hora da pancada, da batida. Se você não tem um canivetinho por de perto, meus filhos, como é que faz? Então, canivetinho, conforme for a hora, ele te ajuda, te socorre mesmo, às vezes de um abismo qualquer. Hora do Mineirês com Mandru Vachá, às 8 horas da noite. Às 8 horas da noite, ninguém perde, hein?